Bom, vamos assistir o vídeo? Vamos ver. Bora. Deixa eu deixar o menorzinho aqui. Eu comi. Pessoal, Resident Evil 9 Requiem tá aí, na cara do gol. E por conta da minha relação com a franquia, durante esses 10 anos de YouTube, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo pra vocês. Afinal, como se preparar pro lançamento de Resident Evil 9 Requiem? E eu digo pra você, hein, atenção, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo após o lançamento do jogo, pretende jogar o Resident Evil 9 Requiem, assista esse vídeo e se prepare para o jogo da melhor forma possível. Apesar da Capcom dizer que você não precisa jogar os outros jogos para entender o Resident Evil 9 Requiem, para jogar esse jogo, é claro que a Capcom vai preparar o jogador da melhor forma possível, trazendo uma base, um contexto, mas não caiam nessa conversa da empresa. É mentira. E eu entendo essa mentira dos caras. Você precisa sim jogar outros jogos da franquia para poder desfrutar do Requiem. Aproveitar 100% do jogo. Eu jogo Resident Evil desde o lançamento do primeiro jogo lá no PlayStation 1, galera. Eu acompanhei isso. Eu acompanhei essa história de 30 anos. Eu era o tipo de cara que vivia pra ver um próximo lançamento da franquia Resident Evil, um próximo lançamento de Final Fantasy, Metal Gear, Silent Hill. E claro que é muito difícil você jogar todos os jogos da franquia pra poder jogar o Resident Evil Requiem. Ainda mais se você não for um jogador veterano. Todos os jogos devem ter, sei lá, mais de 150 horas. Um pouco pra mais, um pouco pra menos. Não sei, só sei que são muitas horas. Vocês podem deixar até nos comentários aí pra nós. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que são muitas horas, o que torna a tarefa inviável. Pelo menos pra você que quer curtir o Resident Evil Requiem agora no lançamento. Olha, a primeira forma de você se preparar pro Resident Evil Requiem, sem querer puxar sardinha pro meu canal de games, mas é assistindo os nossos vídeos de história. Fudeu, velho. Puta que pariu. Meu Deus. Os jogos da franquia Resident Evil. Aliás, eu quero agradecer os nossos membros aqui do canal que estão apoiando esse projeto, literalmente, disponibilizando de dinheiro e, claro, aproveitando os benefícios aqui do canal, como ter acesso antecipado aos vídeos dessas histórias. Os caras estão literalmente financiando esse projeto. E você pode participar também por um precinho, R$ 1,99 ao mês, galera. A gente está quase chegando em 900 membros e todo esse recurso está sendo direcionado para projetos grandes aqui do canal. Olha, esse conteúdo tá de primeira. Aliás, a gente acertou o formato para histórias aqui no meu canal. Eu queria justamente um resumo da história. Eu acho que o dele é mais para ensinar um resumo. Deixa eu ver. Não joga antes de assistir. Resident Evil 9 Requiem chega no dia 27 de fevereiro, finalmente. PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC vão receber o novo jogo da Capcom, o novo título numerado aí da maior franquia da história da empresa. E eu estou ansiosíssimo pra jogar, mas eu acho que muita gente pode estar se perguntando, caramba, é o Resident Evil 9? Eu tenho que jogar todos os outros 8 antes disso? Nesse vídeo eu vou tentar resumir um pouquinho de tudo que você precisa saber sobre Resident Evil, sobre a franquia e, óbvio, sobre Requiem, pra você conseguir embarcar com alguma tranquilidade nessa aventura, mas nem tanto assim porque é um jogo de terror, né? Bora lá. Acho que a primeira pergunta que eu tenho que responder aqui é exatamente a que eu comecei. Você precisa jogar todos Resident Evil pra jogar Resident Evil 9? Cara, eu sinto que não, tá? Essa é uma pergunta difícil. O Resident Evil é uma série muito longeva já. O Resident Evil 9 ele sai quase como uma comemoração aos 30 anos da franquia, né? Que começou em 96. Todos os 9 jogos ela tem algumas histórias que vão andando em paralelo e não necessariamente se misturam. Então você tem, por exemplo, o 7 e o 8, que foram os dois mais recentes, não tem nada a ver com o 9. São histórias de outros personagens, o mesmo universo, mas ainda assim, pouquinhas referências ali. O 9 ele já tem um elemento um pouco mais claro de ligação com os outros jogos, que é o Leon. O Leon S. Kennedy é um dos protagonistas mais queridos aí da franquia. Teve a primeira aparição no Resident Evil 2 e também foi protagonista do Resident Evil 4 e do Resident Evil 6. E acho que você talvez não precise jogar todos os Resident Evil, mas você ter uma ideia de quem é o Leon e o que ele representa nesse momento da franquia, eu acho que é importante. Eu digo isso porque o Leon ele já tem muitos anos de experiência em combate contra infectados quando a gente chega em Resident Evil Requiem. Então, em oposição a Grace, eu vou falar mais de gameplay daqui um tempinho, em oposição a Grace, que tá sofrendo ali com os infectados, que tropeça, cai, não consegue enfrentar eles tão bem, o Leon é porradeiro. O jogo com ele é de ação completa. Ele não tá impressionado com os bichos que aparecem, ele não tem mais medo de nada, ele só tá ali pra resolver o problema dele. E acho que aí a gente pode entrar um pouquinho na história do jogo já. A história não liga tanto assim com os outros jogos em que o Leon aparece, né? Ela tem uma ligação mais de universo mesmo, a gente vê a delegacia de Raccoon City aparecendo no primeiro trailer, que é exatamente onde o Leon começou essa jornada e tudo mais, mas ainda assim, o jogo se passa em outro ambiente, muita gente confunde isso, ele não tá se passando em Raccoon City, ele se passa em outra cidade, então ele não tem essa ligação tão clara. Eu sinto que você vai perder muitas referenciazinhas, talvez menção a outros personagens da franquia, se você chegar totalmente cru, mas eu acho que se você quiser jogar só o 2, 4, 6, que é o que tem o Leon, eu acho que você já tá muito bem coberto. Mas se você quiser só dar uma passada por cima da história desses jogos, ver mais ou menos quem
são os amigos, quem são os inimigos antigos do Leon ali, eu acho que você já tá muito bem coberto. E eu digo isso porque o Leon é só metade do jogo, né? A outra metade é de uma personagem quase totalmente nova, que é a Gracie Ashcroft. Ela vai ser responsável ali pela parte mais de survival horror do jogo, e ela só foi mencionada de fato uma vez no Resident Evil Outbreak, que é um spin-off que talvez nem tanta gente assim tenha jogado. Ela é filha da Alyssa, que é uma das protagonistas dessa sub-franquia Outbreak ali, que circula Resident Evil, o que de certa forma até reforça você não precisar jogar todos, né? Porque Resident Evil tem jogo pra caramba, além dos 9 principais. E o que a gente sabe sobre a Gracie, pra além do que já saiu em trailer e tudo mais, não é muito mais do que isso. A Alyssa é a mãe dela, já foi uma protagonista da série, e a Gracie perdeu a mãe dela muito cedo. A história do jogo com relação a ela gira um pouco em torno disso, né? A Gracie volta pro hotel em que a mãe dela foi assassinada, tentar investigar o que aconteceu ali, e ela acaba sendo sequestrada, e nisso acontece o encontro com o Leon. O Leon, que é um agente aí da DSO, né, o Departamento de Operações de Segurança, ele tem essa função de investigar coisas sobrenaturais que podem estar acontecendo ali no mundo, e ele acaba trombando com a Gracie numa missão que inicialmente é pra resgatar ela, mas não é tão bem assim também. E acho que o terceiro ponto de personagem e de história que você precisa entender um pouquinho sobre Resident Evil Hacking é a presença do Victor Gideon, que tudo indica vai ser o grande responsável por ser o antagonista desse jogo. Ele é um personagem novo, a gente não sabe quase nada sobre ele, a gente só sabe que ele é o líder de um tal de projeto Elpis, que a gente não sabe quase nada sobre. A gente não entende o que é esse Elpis ainda, a gente sabe que deve ter alguma coisa a ver com os infectados do jogo, alguma coisa ali a ver provavelmente com a mancha que o Leon tá no pescoço, que muita gente já reparou das artes, mas como eu disse, não tem tanta informação assim. Então eu sinto que o Resident Evil 9, ele é um jogo que vai te dar muito boas-vindas caso você seja um fã novo. Você vai ter que dar uma corrida atrás ali, talvez ver um vídeo de resumo de história do Leon, talvez jogar um Resident Evil 2, jogar um Resident Evil 4, especialmente pra se acostumar com o gameplay, mas eu acho que você não precisa jogar outros jogos da série pra tentar embarcar de vez aqui. Eu acho que você pode talvez começar aqui e se você pegar gosto, você vai revisitando os outros jogos da série ali daqui pra frente. E falar um pouquinho agora de gameplay, né? A gente não sabe tanto assim sobre a história do Resident Evil e algumas coisas que eu sei eu nem posso falar até agora, porque eu já joguei bastante dele e algumas coisas não liberaram da gente comentar, mas o que eu posso dizer de gameplay é um pouco mais robusto porque eu já joguei umas 4, 5 horas de Resident Evil 9. Ele é bem separado em duas sessões, como eu disse, né? A Grace é responsável pela parte de survival horror, o Leon é responsável pela parte de ação. Como que isso funciona? O survival horror, ele vai lembrar muito o que era um Resident Evil 2 e aí você já vai pegando as dicas se você acha que é um jogo que tem a sua cara pra talvez tirar esse backlog, né, conseguir chegar mais preparado. Ela lembra muito o Resident Evil 2 no sentido de você ter que explorar os cenários pra procurar alguns segredos, usar esses segredos pra abrir uma porta pra chegar numa próxima fase. Então você no Resident Evil 2 e nas partes da Grace do Resident Evil Hacking, você vai circular várias vezes pelo mesmo ambiente, você vai ter que fazer um backtrack, você vai encontrar uma senha 15 minutos depois de você ter achado uma porta, você vai ter que juntar essas peças do quebra-cabeça aos poucos pra você conseguir avançar. Junto disso, tem um elemento do horror, né? A gente tá falando de Resident Evil. Os infectados estão sempre ali e a Grace não é a pessoa mais versada contra eles. Então, os recursos são escassos, o jeito que você lida com as armas de fogo não é tão natural assim, e até mesmo quando você precisa só correr, pode ser que você até tropece e caia. Então, é um jogo que não te dá... É um jogo não, né? É uma gameplay que não te dá tanto poder assim nas mãos, e você vai ter sempre aquela sensação de tensão mesmo. Você pode ter a vida um pouco mais baixa, você vai sentir a sua movimentação ficando mais lenta, a sua respiração pode te denunciar pros inimigos que estão ao redor ali, e tudo isso enquanto você precisa resolver alguns quebra-cabeças pra conseguir seguir na história. Só que aí o Leon vem e muda completamente isso, é quase uma imagem espelhada assim, porque como eu disse, o Leon, ele é um cara totalmente acostumado com isso, então a gameplay com ele, até a tela, muda completamente, né? E a tela eu digo na câmera, porque a câmera recomendada pela Capcom pra você jogar com a Grace é em primeira pessoa, e a câmera recomendada com o Leon é em terceira pessoa. A primeira pessoa pra você ter mais imersão, ter mais medinho ali, e a terceira pessoa pra você conseguir ter um combate melhor, né? Você conseguir enxergar melhor o que tá acontecendo ao seu redor, pra você planejar os seus movimentos. E o Leon é esse cara muito, muito mais ágil, ele não é um super... Mano, o que eu não gostava do Resident Evil era isso. Era um jogo que acabava bala, era um jogo que não tinha granada, era tudo escasso. Tinha que matar o zumbi no murro, ficava com ódio, velho, que não tinha nada. Humano, mas ele tá bem à beira disso ali, porque ele explode cabeça de zumbi na base do soco, ele pega a motosserra do chão e sai decepando os caras tudo, ele não tem o menor medo. E o jogo muda bastante no sentido até de display. A tela do Leon, ela tem uma barra de vida, ela tem um contador de balas mais em obviedade ali, em comparação com a Grace. A tela da Grace é muito mais limpa e ela não tem uma barra de vida. O Leon, por outro lado, ele tem ali uma barrinha, você tem, o mapa aparece de uma forma diferente, você consegue interagir com mais elementos do cenário, você tem muito mais recursos, você tem muito mais balas, muito mais granadas, você interage com as armas de forma diferente, né? Então você consegue arremessar algumas, você consegue usar uma motosserra, a gameplay muda bastante com o Leon, e isso remete bastante ao Resident Evil 4, que é um dos Resident Evil que tem o Leon como protagonista, né, já entrando nessa jornada de virar um cara totalmente experiente em combater infectados. Acho que essa é a parte principal do que você precisa saber sobre o Resident Evil 9, óbvio que tem mais coisa, a história realmente é o que a gente menos sabe até agora, no que eu joguei a gente não viu tanta coisa assim da história, e as coisas que eu vi que são mais impactantes eu não posso comentar, a gente só vai ficar sabendo junto ainda dia 27 de fevereiro, então eu acho que você pode ir mais tranquilo. A única coisa que eu acho que dá pra adicionar ali é que o combate, ele, pra quem é um fã um pouco mais antigo da franquia, pra quem já conhece um pouco mais como as coisas funcionam, os zumbis eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente no Resident Evil Hacking, é uma novidade que eles introduziram, né? Eles mencionaram isso quando teve o evento no comecinho desse ano, eles falaram que os infectados, eles têm um tipo de rotina, né? Os infectados, eles mantêm um pouco da consciência que eles tinham quando eles eram humanos ainda. Então, eles conseguem andar pela casa, alguns infectados têm um cozinheiro, por exemplo, que vai estar lá cortando um pedaço de carne enquanto você tá tentando se esconder dele. Tem um cara que é responsável por acender a luz do corredor e ele vai ficar lembrando disso, e isso até serve pra você conseguir escapar dele de uma certa forma. Então, tem algumas coisas dessas rotinas dos infectados que vai ser bastante importante pro Resident Evil 9.
E pra encerrar o vídeo, acho que vale falar um pouquinho de dificuldade, porque pode ser que, por ser uma franquia que você não tá acostumado, você talvez sofra um pouquinho ali. Tem algumas coisas difíceis sim no Resident Evil 9, tá? A primeira vez que eu joguei ele no Summer Game Fest do ano passado, eu dei uma apanhada legal na demo quando eu joguei com a Grace, mas eu sinto que é uma questão de costume, tá? Porque eu joguei a mesma demo quando eu tava em Nova York agora no evento da Nintendo, e a parte que eu demorei 40, 50 minutos pra passar, eu juro pra vocês que eu passei em menos de 15 minutos.